aquece o nosso coração nessa manhã. Pastor Josimar está pregando fora hoje e cabe a mim repartir com você a palavra de Deus. Amém? Gostaria que você, bem rapidinho, abrisse sua Bíblia em Levíticos, capítulo 21. Levíticos, capítulo 21, nós vamos ler do versículo 17 até o versículo 23. Gabriel, faz um favorzinho, só libera o teclado, fazendo um favor. Levíticos, capítulo 21, do versículo 17. Deus quer falar conosco hoje, nessa manhã. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: fala a Arão dizendo: ninguém dos teus descendentes, nas suas gerações em que houver algum defeito, se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem em que houver defeito se chegará, como homem cego, ou coxo, ou de rosto mutilado, ou desproporcionado, ou homem que tiver o pé quebrado, ou a mão quebrada, ou corcôvado, ou anão, ou o que tiver belida nos olhos, ou sarna, ou impinges, ou que tiver testículo quebrado. Nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em quem houver algum defeito, se chegará para ofertas queimadas do Senhor. Ele tem defeito, e não chegará para oferecer o pão do seu Deus. Comerá o pão do seu Deus, tanto do Santíssimo como do Santo. Porém, até o véu não se entrará, nem se achegará ao altar, porque tem defeito, para que não profane os meus santuários, porque eu, o Senhor, que o santifico. Amém? Fica com a sua Bíblia aberta, vamos orar mais uma vez. Senhor, Espírito de Deus, Espírito Santo, nós precisamos de sabedoria que vem de Ti para repartir aquilo que o Senhor tem falado. Ah, Deus, tudo aquilo que tenta roubar, Senhor, a palavra nessa manhã cai por terra. Nós abrimos nosso coração, temos fome, Senhor, fome de Ti. E por isso acalma, Senhor, a nossa mente, acalma esse coração aflito, essa mente, Senhor, agitada. Ai, dá-nos paz para que nós possamos meditar naquilo que o Senhor quer falar nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto, querido, ele tem tudo a ver com a gente, com o tempo que nós estamos vivendo aqui na igreja. Se você tem vindo na igreja aos domingos, você percebe que desde a compaixão até antes, o que nós estamos vivendo todo esse ano aqui na igreja, o que nós estamos caminhando, a direção que nós estamos indo, esse texto aqui tem a ver conosco. Não na quinta-feira passada nós começamos aqui a imersão, com as pessoas que estão caminhando com a gente em cela. E eu comecei a pensar nessa palavra aqui quando o pastor Josimar falou uma coisa que mexeu muito comigo quando nós estávamos aqui na imersão. Ele disse assim, Satanás, ele foi eficaz no objetivo dele de fazer com que a igreja ficasse depositando a confiança só num sacerdote. Satanás foi eficaz quando ensinou as pessoas, eu não sei quem ensinou que eu vou na igreja para receber uma bênção, ou que tem a figura do sacerdócio, ou que tirou do meu conhecimento e do seu, querido, que nós somos eleitos sacerdotes do Senhor,
que a partir do momento que você entregou a sua vida a Jesus, e se de fato você entregou a vida para Jesus, tem um escritor que diz, aquele que entregou a vida para Jesus, ou ele entendeu que ele é um sacerdote, um missionário, ou ele é um impostor. Ele não entendeu o evangelho de Cristo. E nós vivemos o contexto hoje que as pessoas estão esperando de boca aberta, elas querem ser alimentadas. Irmãos, nós vivemos um contexto hoje que existem crentes obesos de tanta palavra. É Facebook, é YouTube, é o dia inteiro, eles vão se alimentando do pão de Deus, e o pão vai parando aqui, eles não dão o pão para ninguém, eles não repartem o pão. Jesus falou, eu sou o pão da vida. E aquele que vai só se alimentando de curso em curso, de estudo em estudo, de congresso em congresso, ele vai recebendo, mas ele não reparte o pão com ninguém. Então esse texto aqui tem a ver comigo e com você. Eles são orientações de Deus, que Deus está dando a Moisés com relação aos sacerdotes. Os sacerdotes não podiam, querido, entrar, e se você é crente há mais de 2 anos, você já leu esse texto aqui. Os sacerdotes não podiam entrar no santuário para distribuir o pão. Eles não podiam ministrar. Eles não podiam exercer o trabalho dele se eles estivessem contaminados. E nem se eles tivessem algum defeito. Irmãos, quando a gente vê isso, a gente vê um Deus extremamente exigente com aqueles que se dispõem a serem sacerdotes. E o problema aqui, querido, eu queria que você entendesse, entenda isso. Ó, se você não entender mais nada, entenda, o problema aqui não é preconceito. Por quê? Porque esse texto aqui é um texto tipológico. Ou seja, esse texto está apontando para algo futuro. Era um contexto que existia ali, mas ele está apontando para um contexto espiritual. Esse texto aqui, ele está mostrando que esses sacerdotes, eles eram um tipo de Cristo. O nosso grande sumo sacerdote. É aquele sem defeito, Cristo, que viveu aqui nessa terra e não teve defeito. Aquele que haveria de fazer o sacrifício perfeito, a oferta perfeita, de se entregar, de estar naquela cruz, de seu sacrifício, para que nós possamos ser sacerdotes de uma nova aliança. E esses sacerdotes que serviam no templo naquela época, os descendentes de Arão, eles não podiam ter defeitos. Por quê? Porque eles eram um tipo de Cristo. E Cristo é aquele que não tem defeito. Portanto, irmãos, esse texto tem a ver hoje com você. E tem a ver comigo. Por quê? Por que esse texto tem a ver com a gente? Quando o véu do templo se rasgou de cima a baixo, acabou a classe sacerdotal diferenciada. E os demais membros das tribos ali. E agora, todos nós, eu e você, nós somos constituídos sacerdotes. Todos nós podemos entrar além do véu, no santo dos santos. Todos nós somos chamados para sermos servidores do pão de Deus. Todos nós podemos comparecer por meio de Jesus Cristo, na presença de Deus. Mas como esse texto aqui é simbológico, é tipológico, que aponta para Cristo, perfeito sacerdote, também aponta para a nossa vida hoje. Que nós não podemos ter, se nós somos chamados para uma grande obra, se nós somos chamados para olhar para as vidas que estão morrendo sem Cristo, nós não podemos ter alguns defeitos. É óbvio que no tempo que foi escrito era defeito físico mesmo, porque representava o sacerdócio perfeito. E assim como o animal que eles sacrificavam tinha que ser perfeito, o sacerdote não podia ter alguns defeitos. Esses defeitos físicos aqui apontam para os nossos defeitos espirituais hoje em dia. E eu queria que você prestasse atenção em mim. Muitos cristãos, eles passam por essa terra e eles conquistam praticamente de tudo. São salvos, levam uma vida direitinha, são pessoas corretas, são dizimistas,
participam todo mês da Santa Ceia, estão na escola dominical, são o que nós chamamos de pessoas abençoadas. Quem é abençoado por Deus aqui? Amém, amém. São bem casados. Os filhos estão estudando em boas escolas, tiram férias todo ano, tem plano de saúde, o patrimônio vai sempre aumentando, vivem satisfeitos. Eles comem o pão de Deus até se fartar, eles estão satisfeitos, eles estão saciados do pão de Deus e não tem problema nisso. Agora, o que Deus está nos chamando é para ser não só comedores de pão. Deus está levantando uma classe sacerdotal, os sacerdotes da nova aliança, para que nós sejamos servidores de pão, servidores do pão de Deus. Porque é assim, querido. A pessoa que está na rua e ela passa e ela vê um versículo bíblico em um carro, ela está se alimentando do pão. Agora, servir o pão é privilégio de alguns. É privilégio na nossa vida. E quem sabe eu estou falando aqui para você nessa manhã. E a tua vida ainda não está na plenitude. A alegria no seu coração não é plena. Porque você não entendeu ainda o seu sacerdócio. Que você foi chamado para ser um servidor do pão. Eles têm a mesa farta. Há aqueles que se alimentam, mas há aqueles que dividem com o próximo. Eles vão multiplicando a alegria, eles vão multiplicando a felicidade. Todos querem comer o pão de Deus, mas hoje em dia, querido, poucos querem servir o pão de Deus. Agora, muitos querem servir o pão de Deus, mas nunca se atentaram que aquele que serve o pão de Deus não pode ter alguns defeitos. Servir é um privilégio daqueles, irmãos, que estão dispostos a submeter as exigências impostas por Deus. Irmãos, nós não podemos desprezar o contexto espiritual. Tem muita gente querendo servir o pão de Deus, mas não segue os princípios espirituais estabelecidos por Deus. Deus, irmãos, Ele quer no altar pessoas que entendem que podem ser abençoados e que também podem abençoar. Eles podem servir o pão de Deus. E se você está aqui nessa manhã e você entregou sua vida para Jesus, você é um sacerdote da nova aliança, você é um sacerdote de Deus, você é um ministro da reconciliação. Igreja, nós precisamos entender isso. Nós não podemos viver achando que é figura de outras pessoas. Não, é você mesmo, é com você mesmo que Deus está falando aqui nessa manhã. Você que está no santuário de Deus, você que é servo de Deus, você precisa se precaver de alguns defeitos espirituais mencionados aqui. E o primeiro defeito que ele fala aqui, que o sacerdote não podia ter, e lembra sempre que eu estou falando, a questão é espiritual, não é física. Todos podem comer o pão, mas servir o pão não pode ter alguns defeitos. O primeiro, ele diz lá no versículo 18, é o cego. Repete comigo, cego. Irmãos, a pior cegueira que tem é a cegueira espiritual. Cego, o sacerdote cego nos dias que nós vivemos é aquele que não tem visão espiritual. Ele não consegue ter uma visão do reino de Deus. E como sacerdote que serve o pão, você precisa, irmãos, nós precisamos ter uma visão espiritual, visão das coisas de Deus. A palavra de Deus, irmãos, diz que a sua luta e a minha luta, ela não é contra carne nem sangue. A nossa luta é contra principados, potestades que habitam em regiões celestiais. Ou seja, a sua luta, ela é uma luta espiritual. Em Apocalipse, capítulo 3, no versículo 14 ao 22, você não precisa abrir, fala de uma igreja que estava cega, a igreja de Laodiceia. Ela estava cega espiritualmente, ela não enxergava. Aquela igreja, ela tinha se acomodado na sua riqueza. Ela achava que ter riqueza era tudo. Ela tinha tudo o que ela precisava. No entanto, irmãos, o Espírito Santo mostra para aquela igreja que ela estava errada.
Ao dizer para ela, o Espírito Santo fala, essa igreja era uma igreja miserável, digna de compaixão. Ela era pobre, ela era cega e ela era nu, ela estava nu. Versículo 17. E após essa advertência que o Senhor dá para a igreja de Laodiceia, e é uma advertência para mim e para você, Ele sugere para aquela igreja, lá no versículo 18, depois você vê na sua casa, que ela pingue um colírio nos olhos dela, para que ela pudesse enxergar as coisas de forma espiritual. E Jesus, o que Ele falou para os discípulos dele? Erguei os vossos olhos e vede que os campos estão brancos. Ele disse isso lá em João 4,35. O que ele estava falando? De uma visão espiritual, irmãos. E quem sabe você está aqui nessa manhã e você só tem olhado para as suas lutas. Você só tem olhado para os seus problemas emocionais. Quem sabe você está aqui nessa manhã e você é um sacerdote que tem se alimentado. Mas o Senhor fala, o cego não pode servir o pão de Deus. Jesus não estava falando de visão física. Ele estava falando de uma visão espiritual. Nós precisamos enxergar, querido, não é possível. Nós precisamos enxergar as pessoas que estão morrendo sem Cristo. Precisamos, irmãos, ter uma visão da urgência do tempo. Visão da oportunidade que Deus põe diante de mim e de você, para nós sermos servidores de pão. As pessoas estão morrendo, nunca o trânsito de Maringá matou tanto. As pessoas estão morrendo sem Cristo. Nós precisamos enxergar de forma espiritual a visão da obra de Deus. Nós não podemos, irmãos, a obra de Deus não pode parar, irmãos. E a obra de Deus está parada, talvez na sua vida, porque você está cego espiritualmente. Toda a igreja, irmãos, a visão, Deus quer restaurar a nossa visão de que a igreja precisa crescer, a igreja precisa alargar fronteiras. Se nós não entendemos isso, nós somos sacerdotes cegos que não conseguem servir o pão de Deus, que não podem servir o pão de Deus. Visão. Além das paredes, nós precisamos olhar para fora. A primeira coisa que Deus, irmãos, que o Senhor quer retirar da nossa vida é a cegueira espiritual. Um sacerdote, ele tem que ver além. Olha aqui para mim, tem que ver além. Um sacerdote, irmãos, tem que ter fé. Ele crê que Deus irá fazer para aquela pessoa. Deus pode mudar a vida de uma pessoa, ainda que possa parecer impossível. Por quê? Porque o salmista no Salmo 148, no 8, ele diz assim, que o Senhor é o Deus que abre os olhos do cego. Nós precisamos ter visão de Deus. Nós precisamos enxergar corretamente a mesma visão que o Espírito Santo deu ao apóstolo Paulo, à igreja de Coríntio. Ele disse para ele, fala e não te cales, porque eu tenho muito povo nessa cidade. Está em Atos capítulo 18, 9 e 10. Fala, eu ainda tenho muita gente na cidade de Maringá. Irmãos, vamos pensar na nossa cidade. Existem milhares de pessoas que ainda não conhecem Jesus. Quantas mil pessoas nessa cidade estão famintas do pão de Deus? E Deus quer usar você. Deus não vai enviar o missionário. Deus não vai enviar o pastor. Deus não vai enviar muitas vezes o líder de célula. Ele vai enviar você. As pessoas estão precisando da salvação. Nós precisamos, irmãos, ter essa visão. Nós não podemos ser uma igreja só de manutenção. Nós precisamos ser uma igreja que cresce. Não pensar em crescer, irmãos. Não querer liderar célula. Não querer fazer discípulos. Irmãos, isso é cegueira espiritual. Nós precisamos acordar. E Deus falou, você foi constituído um sacerdote através da cruz de Cristo. E chamado para servir o pão. Só que os cegos não podem servir o pão. Segundo lugar, ele diz outra classe aqui, os coxos. Versículo 18, ou seja, os aleijados. Lembre-se, irmãos, nós estamos falando de um contexto espiritual. Irmãos,
a pior paralisia que tem é espiritual. A pessoa que não caminha. Quando os discípulos iam passando pela porta formosa do templo, Pedro e João, eles se sentiram incomodados com o coxo que estava ali. E quando eles olharam para aquele coxo, Pedro disse: em nome de Jesus, levanta e anda. E disse que aquele coxo, ele entrou pelo templo saltando e louvando a Deus. Ele pôs-se em pé, irmãos. Ah, você conhece, irmãos, crentes que nunca estão firmes. Eles estão sempre cambaleando. Você conhece, irmãos, algum crente que ele está sempre se arrastando? Você conhece algum crente, irmãos, que vivem de tropeço em tropeço na vida deles? As pessoas vivem tropeçando. As pessoas, irmãos, estão vivendo hoje de queda em queda. Elas estão mais no chão do que em pé, irmãos. Esse não pode servir o pão de Deus. O coxo, ele precisa o tempo todo ser carregado pelos outros. Ele está sempre na dependência dos outros. O coxo, ele está assim. E alguém que tem dificuldade, o coxo, o paralítico, alguém que tem dificuldade em se mexer sozinho. Ele vive a reboque dos outros. Aí ajuda a pregar, olha para o seu irmão e fala assim: irmão, mas fala com voz de profeta. Deus te chamou para ser locomotiva e não vagão. Você tem que ser um crente locomotivo, irmão. Você está entendendo? O sacerdote, ele tem que aprender a andar com suas próprias pernas. Tem gente que fica só dependendo da oração dos outros. Tem gente que só depende da oração do pastor da internet. Tem gente que só depende da oração do profeta A, do profeta B. Ele é um coxo, paralítico. A igreja, irmãos, não cresce quando há sacerdotes coxos, que não caminham, não faz a obra de Deus. Você tem que toda hora voltar a buscar Ele. Você tem que toda hora voltar lá atrás para pegar, porque Ele está sempre atrás. Ele não progride. Ele não amadurece. Ele é dependente emocional de um monte de pessoas. Ele vive naquele gancho emocional. Ele não consegue caminhar. É hora, irmãos, de nós pensarmos: será que eu sou um sacerdote assim? Será que eu tenho sido assim? Não consegue caminhar na velocidade que a igreja. Nós estamos aqui fazendo congresso de compaixão, a pessoa não aparece. Nós estamos caminhando em direção à célula, a pessoa não está em célula. Ah, nós estamos orando por milagre, a pessoa não está orando por nada. Ela aparece um domingo ou outro aqui na igreja, coxo. Você precisa, irmãos, em nome de Jesus, se levantar. Levante-se em nome de Jesus, para fazer a obra que Deus te chamou. Para buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O aleijado, o coxo, ele fica aonde as pessoas deixam ele. Quem sabe você parou na sua vida onde uma palavra de maldição te deixou, onde uma palavra do seu pai que disse que você não ia ser ninguém na vida, você está paralisado ali. As pessoas estão paradas na sua vida emocional, as pessoas estão coxas, aleijadas e não conseguem caminhar. Você não pode ficar estagnado, se arrastando na vida, irmãos. Deus chamou você para ser um sacerdote da nova aliança. Terceiro lugar, repete comigo: rosto mutilado. Ou o rosto desfigurado. Tem uma tradução que diz nariz chato. Ainda bem que não é nariz grande, né, irmãos? Nariz chato. O que é isso? O que é isso? É aquele que tem duas caras. Aquele que é falso. Esse não pode servir o pão de Deus. Falsidade, ele é uma coisa na igreja, outra coisa em casa. Ele é uma coisa em igreja, mas quando fala em negócio, ele é outra coisa. É aquele que tem duas caras. Você olha de um lado do rosto é uma coisa, do outro lado é outra. E agora eu lembrei, irmão, não posso deixar de falar para você. Uma vez uma família chamou o pastor para ir jantar na casa deles. Não sei porque eu lembrei disso. E chegou lá na mesa, na hora que eles sentaram na mesa, assim, o pastor senta à mesa e o filhinho do casal, tinha uns 5, 6 anos, chega assim e começa a olhar para a cara do pastor, assim, ó. E o
pastor falou, por que você está me olhando desse jeito? Ele falou, porque o meu pai e minha mãe falou que você tinha duas caras. Mas vem comigo aqui. Quem tem, irmãos, o rosto mutilado, não serve o pão. Quem tem um rosto mutilado, quem tem duas caras, irmãos, aqui é uma coisa, não pode ser um ministro de louvor, um ministro de adoração. Não pode ser um sacerdote, ele tem vida dupla. Aqui ele é uma coisa, lá ele é outra. Aqui é uma bênção, em casa ele é um pitbull. Irmãos, não pode. O texto diz que não pode servir o pão de Deus. Presta atenção. Irmãos, Deus não está buscando grandes talentos. Ele não quer pessoas talentosas. Ele busca pessoas de um coração íntegro. Que sejam elas mesmo. Aquele que tira a máscara da hipocrisia. Aquele que é autêntico. Esse é o sacerdote. E quando você vê alguma tradução que diz aí nariz chato, quem tem tradução que diz nariz chato aí? Quer dizer assim, sabe, aquela cara amarrada, que parece que bebeu suco de limão sem açúcar. Não tem, irmãos, tem gente que você vai convidar, você vai conversar com ele, irmãos, o cara tem uma cara, parece que ele se arrependeu de não ter morrido na noite anterior, de tão mal que ele está. Cara feia. Irmãos, esse não pode servir o pão de Deus. Vamos lá. Quarto lugar. Desproporcionado. Repete comigo, desproporcionado. Quem que é esse? É aquele desequilibrado. Versículo 18. Irmãos, olha aqui para mim. Deus é um Deus de equilíbrio. Ele te chamou a mim e a você para nós sermos pessoas equilibradas. Vivemos em harmonia. E ele falou, eu não quero no meu altar pessoas oferecendo pão que sejam desproporcionadas. Sabe quem que é esse? Ele cresce numa área e não avança na outra área. Ele não progride na outra. Ele tem muita cabeça, é um cabeção, irmãos, o que nós vemos hoje, um conhecimento espetacular. Mas a vida espiritual da pessoa é uma tragédia. Ou seja, ele sabe toda a história, ele sabe onde Jesus passou, ele sabe onde o povo de Israel passou, só que ele se pergunta, onde Jesus está hoje? Ele não sabe. Ele é desequilibrado na vida dele. Ele não crê no poder do Espírito Santo. E a palavra de Deus diz assim, errais em não conhecer as Escrituras. Amém? E fala também em não conhecer o poder de Deus. A ilustração simples essa aqui. Você está num barco a remo. Conhecer as Escrituras. Conhecer o poder de Deus. Agora tem gente que fica, conhecer as Escrituras. Conhecer as Escrituras. Lê. Só lê. E ele fica, o outro, só no poder. Não sai do lugar. É conhecer as Escrituras e conhecer o poder de Deus. Aí você caminha. Equilíbrio, irmãos. Eu tenho percebido, irmãos, vou abrir meu coração para você. A igreja, pessoas que têm confundido maturidade com conhecimento. As pessoas estão confusas hoje. A pessoa frequenta congresso, conferência. Ela lê 1 milhão de livros e mais livros, viaja quilômetros para a conferência, tem um cabeção. Mas irmãos são imaturos nos relacionamentos, não conseguem se relacionar com ninguém. A cabeça, o conhecimento, ele vira um obeso de conhecimento, não reparte nada com ninguém e só fica crítico. Critica tudo. São imaturos, não sabe conviver com o irmão. Essa pessoa é uma pessoa desproporcionada. Isso é muito importante, presta bem atenção. Quando nós vemos em Ezequiel a figura de Jesus, no livro do profeta Ezequiel, ele relata ali, ele descreve Jesus como o leão, como o boi, também fala de Jesus como homem e como águia. E quando nós vamos para os evangelhos, irmãos, quando nós vamos estudar os evangelhos, ele dá ênfase. Por exemplo, Mateus, ele apresenta Jesus como rei, que simboliza o quê? O leão.
Marcos apresenta Jesus como servo, ou seja, o boi. Lucas apresenta Jesus como homem, ou o homem perfeito. E João, no Evangelho de João, apresenta Jesus como Deus, ou seja, a águia. E aí nós percebemos, irmãos, que Jesus era essa pessoa equilibrada. Ele tinha a coragem do leão, ele era lá do céu, ele era homem, e ele é Deus, e ele é servo. Ó, Jesus, uma pessoa equilibrada, proporcionada. E a pergunta que eu fiz para mim aqui, eu faço para você: você é equilibrado? Intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente, tem equilíbrio na nossa vida, irmãos? Você e eu, nós temperamos conhecimento com a palavra e o poder do Espírito Santo, irmãos? Ou nós estamos só no conhecimento? Você tempera o conhecimento com a emoção equilibrada? Você sabe conviver com situações e com pessoas? Nós sabemos isso. Porque às vezes, irmãos, eu me peguei que eu não sabia. E a gente vai buscando o equilíbrio. E o sacerdote não pode servir o pão de Deus se ele for desequilibrado, irmãos. Deus quer trazer, o Espírito Santo quer trazer sua vida para o equilíbrio. Eu não sei o que está desequilibrado na sua vida. Eu não sei qual área, talvez você só está pensando na sua vida, no seu trabalho, na sua empresa. O Espírito de Deus está aqui nessa manhã chamando você, para você entender o seu sacerdócio e ser equilibrado. Versículo lá 19, ele fala do quinto lugar, do pé quebrado. O que significa isso? Deus dotou, irmãos, o ser humano da capacidade de colar os ossos. Quando você quebra, você engessa, os ossos são colados. Por quê? Porque o Senhor não nos quer manquejando. Sabe por quê, irmãos? Porque aqueles que vão mancando, sabe aquele que uma hora ele está bem, outra hora ele não está, ele vai atrapalhando a obra do Senhor. E vocês já viram como que o leão caça? O leão, ele fica à espreita na manada, e ele dá aquele rugido, e ele pega sempre aqueles que ficaram para trás na manada, aqueles que estão manquejando. O que o Senhor quer da nossa vida como sacerdote? Ele quer nos dar pés livres. Tem muita gente vivendo como manco espiritual, e não consegue correr a carreira cristã que nos estava proposta. Irmãos, existem muitas pessoas, a palavra de Deus diz que há uma carreira proposta para mim e para você. Havia uma carreira proposta para a vida da Whitney Houston. Não era aquela dela morrer drogada numa casa. Não, a carreira que estava proposta para Whitney Houston, ela louvar, exaltar o Senhor, cantar o Senhor na igreja. Quando ela começou, o que ela fez? Ela saiu da carreira. E tem muita gente sofrendo. Quem sabe eu estou falando com você aqui nessa manhã, e você está sofrendo na sua vida, porque você deixou de seguir a carreira que estava proposta para você. Deus quer curar os nossos pés, para que a gente não dependa mais de muleta. Irmão, tem crente que vive dependendo de muleta para andar. Um dia eu fui orar por uma mulher, eu orei por ela, falei: Senhor, abençoa, louvado seja pelo nome dessa mulher. Quando ela terminou, ela abriu os olhos e falou: e daí, o senhor viu alguma coisa? Falei: minha irmã do céu, eu não sou cartomante. Tem gente, irmão, que fica nessas muletas. Pé quebrado, na hora da dificuldade, tem que ter milindre para lidar com ela. Por quê? Porque o pé está quebrado, ele vive caindo, ele é o crente Neymar. Lembrei agora do nosso jogador, ele só cai. Oh, misericórdia, Jesus, abençoa o Neymar. Ele vai caindo, irmãos. Tem muita pessoa, irmãos, e é o seguinte, presta atenção, quando a gente cai, você se machuca, a gente se arrebenta, não se arrebenta? Esquece, Neymar, fica comigo aqui. A gente se arrebenta, irmãos. E tem hora que a gente cai e a gente machuca quem está perto da gente. A gente machuca o familiar, a gente machuca os amigos.
Irmãos, olha aqui para mim, tem muito crente caindo no mesmo pecado. Ai, não consigo, é uma tentação. Eu não consigo sair desse pecado. Mesma coisa, o mesmo problema. Irmão, em nome de Jesus, levanta-te, caminha, seja livre em nome de Jesus. Nessa manhã, você foi chamado para servir o pão de Deus. Não pode ter pé quebrado. Sexto lugar, estou indo, irmãos, nós vamos caminhando aqui. Repete comigo, mão quebrada. Versículo 19. O que significa? Quem tem a mão quebrada nunca tem tempo para fazer a obra de Deus. Não posso, não tem tempo. Quem tem a mão quebrada nunca põe a mão na massa. Ele nunca quer pegar no pesado. Ele é cheio de milímetros. Já imaginou quando a gente está machucado que não pode encostar? E aquele, irmãos, que tem a mão quebrada, ele não pode erguer as mãos para o céu para abençoar determinados lugares. Quem tem a mão quebrada não pode tocar nas pessoas para curá-las, para abraçá-las, para abençoá-las. Se o sacerdote tiver a mão quebrada, ele não vai poder abençoar ninguém. E querido, em nome de Jesus, nessa manhã eu estou falando com muito carinho, com muito temor no meu coração. Deus não chamou você para você ser um espectador de culto, para você vir assistir culto. Deus estabeleceu você como sacerdote, o santo dele. Deus quer que você seja um servidor de pão. A hora que você entender que você é chamado para servir o pão de Deus, você vai ver que determinadas situações da sua vida vão deslanchar. Tem gente que não está fazendo nada, ele não consegue entender o que é célula, ele não consegue entender o que é evangelismo, discipulado. Ainda quando fala em conferência missionária, ai meu Deus, não quero nem saber, porque conferência missionária não é muito bem, a gente só apanha, e daí ainda a gente tem que dar uma oferta generosa. É assim. A pessoa não participa de nada, mão quebrada, não pode oferecer o pão de Deus. É crente que só quer receber. Eu quero minha bênção, eu quero ser abençoado. Ela vive em função dos problemas dela. Ela só vai na igreja para receber bênção. Ela não vai na igreja para ser uma bênção. Ela não quer ser bênção na vida de ninguém. Quem tem a mão quebrada, não consegue abençoar. Sempre está pensando só nele. O meu problema, a minha luta, a minha depressão, a minha tristeza, a minha angústia, os meus remédios. O meu problema, a minha luta, o meu problema financeiro. Quem tem a mão quebrada, irmãos, não é dizimista e nem ofertante. Mão quebrada. Não pode servir pão, não. Mão quebrada, retém o que é de Deus. Não consegue ser fiel no dízimo, na oferta. Não consegue ofertar ao Senhor. E aí quer servir o pão de Deus cheio de brecha, cheio de incredulidade. E um sacerdote, você e eu, nós não podemos ter a mão quebrada. Sétimo lugar. Repete comigo, corcunda. Ou cocôvado, né, no versículo 20. O que significa? O corcunda, irmãos, é aquele pessimista. Você está comigo, estão entendendo o que eu estou falando? É aquele pessimista. Ele está sempre assim, olhando para baixo. O corcunda, o corcóvado, ele só anda cansado. É aquele desanimado, só reclama. E um sacerdote, irmãos, ele não pode carregar peso nas costas dele. Ele não pode ficar só olhando para os pés dele, sempre curvado, prostrado. O pessimista, irmãos, ele não dá valor a ele mesmo. Deus chamou, irmãos, você é uma obra-prima do Senhor, saiba disso. Você é a menina dos olhos de Deus, você precisa se valorizar. Pessoas que, salvo pela graça, vivem uma vida de mendicância espiritual, não sabe quem é, não sabe a sua identidade, quem é em Cristo, o valor que tem, não usufrui das benesses de ser um sacerdote da nova aliança. Ele é igual aquele homem que comprou a passagem para o cruzeiro e levou um saco de pão. E lá no meio do cruzeiro, ele estava comendo pão seco já, e olhando as pessoas naquele banquete. Aí uma pessoa olhou para ele e falou, por que você está comendo pão seco? Ele falou, eu não trouxe dinheiro para comer. Ele falou, não, querido, está incluso na passagem.
Ele perdeu o banquete. Tem gente comendo pão seco ao invés de comer o banquete de Deus. Você precisa entender quem você é. Você é um filho de Deus. Você é uma ovelha de Cristo. Você é templo do Espírito Santo. Você e eu, nós somos membros da família real. Seu pai, irmão, não é um pai igual o terreno que nós tivemos, que pode ter sido falho. Ele é o Rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Aleluia. Você é menina dos olhos de Deus. Você tem valor para Deus. Para de olhar para o seu pé, irmãos. Olhe para o alto. Deus já te deu uma herança imaculada. E tem hora, irmão, que a gente não acredita nisso. Deus chega para Abraão e fala: Abraão, você vai ter uma descendência numerosa. Você vai ser uma numerosa nação, você vai ser um monte de gente. Se não me engano é Gênesis capítulo 15. O que Abraão fala? Estou velho, Senhor. Minha mulher já está velha. Eu só tenho um servo aqui na minha casa. Não vai funcionar, melhor eu me conformar do jeito que eu estou. Quem lembra daquele desenho da hiena? Ó dia, ó mês, só servo. Vai se conformando. O que Deus fala para Abraão? Sai da tua tenda, filho meu, e olha para o céu. Conta as estrelas. Olha, o corcunda, irmãos, ele não pode servir o pão porque ele parece sempre estar carregando nas costas um peso. Só reclama. Ó, irmãos, aqui tem gente carregando peso de dívida porque semeou dívida. Aí ele está curvado. Tem gente carregando peso de problemas emocionais. Irmãos, Deus não quer você carregando o peso das amarguras da sua vida. Deus não quer você carregando o peso de dívidas, de traumas. Deus quer que você se levante. Senão, irmão, Jesus não teria escrito que nós devemos lançar sobre Ele, lançar sobre Ele a nossa ansiedade. Que Ele, senão Ele não teria dito: tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave, é leve. Quem sabe eu estou falando com você nessa manhã, você está prostrado, desanimado, pensando em coisas ruins. Mas levante os teus olhos. Não carregue peso. Em oitavo lugar, quem não pode servir o pão de Deus é o anão. Versículo 20. É aquele que para de crescer. Irmão, olha aqui, ninguém nasce anão. A pessoa nasce e ela para de crescer. Uma vez, chegaram para o Nelson Ned e fala assim: quais são as dificuldades de ser um homem pequeno? Ele disse: eu não sou um homem pequeno, eu sou um grande homem. Eu apenas sou um homem de baixa estatura. E aqui não tem a ver com o tamanho. Olha aqui, irmãos. Se você nasceu de novo, irmão, olha aqui, se você nasceu da água e do Espírito, você precisa crescer espiritualmente. Você precisa ser maduro espiritualmente. Você, irmãos, e eu, nós não podemos viver a vida inteira de papinha. Nós não podemos viver de papinha. Você precisa, e eu, irmãos, nós precisamos comer feijoada, alimento sólido, uma coisa de substância, de tutano mesmo, para nós podermos crescer na vida espiritual. É isso que eu estou fazendo aqui nessa manhã. O sacerdote não pode parar de crescer na oração. O sacerdote não pode parar de crescer na palavra de Deus, no envolvimento com a obra de Deus. Tem gente, irmãos, que ele é um anão no envolvimento com a obra de Deus. Ele tem projeto para a empresa, ele tem projeto para a vida financeira, ele tem proposta de crescimento, ele faz projeção para a vida dele. Agora, no que tange a obra de Deus, ele é anão. Não vai para lugar nenhum. E o anão não pode servir o pão de Deus. O Senhor se preocupa com o nosso amadurecimento. 1 Coríntios 3, onde quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino. Irmão, vamos parar de mimimi, irmãos.
Vão parar de crente cheio de mimimi. A pessoa entra na igreja, ela fala, sabe, eu gostei, me senti bem. Quem disse que igreja é para você se sentir bem? Aqui é para você se sentir mal. Aqui é para você ser confrontado. Aqui é para nós abraçarmos. Irmãos, as pessoas não têm mais amor por a igreja. Você que está na sala de integração, irmão, se você não ama essa igreja, não seja membro aqui não. Porque daqui a pouco não vai estar mais agradável para você, irmão. E aí você vai embora, como você saiu da outra. Então igreja não é lugar para mim me sentir bem, de mimimi. Aqui é lugar, irmãos, para nós pegarmos e botarmos a mão no arado e falar, eu preciso crescer na minha vida, eu quero ser um ganhador de almas, eu quero ser um supervisor de célula, eu quero ser um líder de célula, eu quero pastorear vidas. Ah, mas não tem oportunidade da igreja, irmão, pega uma caixa de som, vai lá para a praça, começa a cantar, começa a pregar o evangelho lá, vai na saída da escola, olha lá no seu trabalho, tem gente lá. Por isso, irmãos, que Paulo falou aos Coríntios, eu não pude falar para vocês como espirituais, e sim como carnais, como criança. Ele está falando para uma igreja, irmãs, anã, que não cresce, que não amadurece, que está sempre, eu quero bênção, eu quero bênção, eu quero bênção, é comedor de pão, você vai morrer. A gente morre, irmão, tanto comer pão. Um anão espiritual, irmão, não pode servir o pão de Deus. Falta mais 3 só. 9º lugar, belida nos olhos, versículo 20. Quem já teve catarata aqui? Mais ou menos, uma névoa branquiçada sobre a córnea, compromete a visão. A pessoa não tem visão nítida, vive com desconforto, não consegue enxergar o que está acontecendo na igreja, está sempre por fora, sempre periférico. Ele só vem no culto, assistir o culto, não enxerga as coisas com clareza. Sabe, belida nos olhos tira o discernimento espiritual. Não tem mais percepção nítida das coisas espirituais. Fica tudo embaçado. E um sacerdote, ele tem que ter uma visão nítida. Como é que foi quando Jesus curou aquele cego? Jesus toca, faz a lama. Foi isso? Foi o lodo ali que Jesus fez? E passa nos olhos daquele cego e pergunta, você está enxergando? Ele falou, não, vejo homens como árvores. Não precisa, não basta enxergar, você tem que ter visão nítida. Quem tem visão limitada, irmãos, ele não consegue caminhar, porque ele não enxerga as coisas com clareza. Irmãos, existe uma visão para o trabalho de células, existe uma visão de Deus para que nós sejamos sacerdotes. O ID de Jesus é para toda a igreja. E de por todo mundo, e pregar o evangelho a toda criatura. Isso precisa estar claro na nossa mente. Porque é só assim, irmãos, que nós seremos felizes. É só assim que você vai encontrar a plenitude de Deus para a sua vida, para você experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Em 10º lugar, tem a sarna. Repete comigo, sarna. Sabe, o sarnento é aquele que gosta de ficar se coçando. Sabe coceira gostosa? Irmão, quem sabe o que é bicho de pé? Você é velhão, porque hoje não existe mais bicho de pé. A coisa mais gostosa do mundo era pegar um bicho de pé e você ficar coçando. A pessoa que se coça, olha aqui para mim, ela fica distraída com um monte de coisas. A sarna é assim, distraída. A pessoa se coça, rouba a atenção da pessoa, rouba o tempo da pessoa. E quando alguém encosta nessa pessoa que tem sarna, ele começa a coçar também. Olha aqui, o sarnento é aquele que senta numa mesa e fica falando mal de pastor e de igreja. Olha aqui para mim, em nome de Jesus, nós já temos caso aqui nessa igreja. De tanto fazer isso, a pessoa está desviada hoje. E esses sarmentos que sentavam com ele, não foram atrás, não consegue trazer de volta, porque já passou a sarna. A pessoa fica se coçando, ela não consegue, ela vai transmitindo as coisas ruins, ela vai contaminando os outros. Ela vai tendo distração, ela não para de se coçar. Cuidado, irmão, a sarna, ela passa. Nós temos que ter palavras que sejam agradáveis. O sacerdote, ele tem que estar focado nas vidas que estão morrendo.
E irmão, não tem o que falar, célula, olha aqui, líder de célula, que nós estamos aqui aprendendo, célula que não tem não crente, é tudo, menos célula. É reunião de oração, é reunião de louvor, menos célula. Célula precisa ter gente que não é crente. E nós precisamos ser semeadores do pão. Então cuidado, irmãos, com a sarna, não seja sarnento. Não fique se distraindo. Sabe aquela pessoa distraída com um monte de coisas dessa vida? Um monte de coisa. Ela está focada em um monte de coisa e não está focado naquilo que é verdadeiramente importante. O que o apóstolo Paulo falava? Eu olho para Jesus, o autor e consumador da minha fé. Eu não fico distraído com um monte de coisa aí. 11º lugar, impinges, ou seja, manchas. O que significa isso? Caráter. Mancha na conduta, mancha no trabalho. Irmãos, quem tem mancha na sua vida, no seu caráter, não pode servir o pão de Deus. É o vício, é o pecado. Irmão, tem gente que acha ainda que tem autoridade para servir pão, enchendo a cara em boteco, enchendo a cara em casa, com vício do cigarro. Irmão, nós precisamos ser libertos, precisa de libertação. Quem tem vício precisa primeiro passar pela libertação e depois servir o pão. Libertação. Ai, não vem falar para mim que não tem jeito, não, que eu sou liberto do alcoolismo, eu sou liberto do tabagismo, eu sou liberto das drogas, fui liberto pelo poder do Espírito Santo de Deus e por isso estou aqui pregando. Ah, irmãos, mancha na compulsividade, mancha na tara, na pornografia, algo que macula a vida da pessoa, que impede a pessoa de ter um testemunho. Irmãos, para servir o pão, as pessoas precisam olhar para nós. Eu não estou falando de perfeição aqui, gente. Nós somos pecadores, eu também sou o principal. Mas tem gente, irmãos, que fala assim, aquele irmão, não, aquele lá nos negócios, ele pisa na garganta do outro por causa de 1 centavo. Mancha no testemunho. Não pode servir o pão, mancha. O que aconteceu? Qual o exemplo que nós temos? Naamã. Ele era um general do exército, porém ele era leproso. Só a família dele sabia que ele tinha lepra. Por quê? Porque ele usava aquela roupa, aquela indumentária de um general. E Naamã, quando ele tira a sua armadura, ele mostrou as suas manchas no corpo, ele mergulhou no Jordão, sob pedido do profeta Eliseu, irmãos. É assim que tem que ser a nossa vida. Tem hora que nós temos que tirar a nossa capa e mostrar quem nós somos, irmãos. Procurar os nossos irmãos. Falar assim, irmãos, eu passei uma luta há poucos dias atrás, eu chamei os meus irmãos lá em casa, chorei. Falei, irmãos, eu estou com um problema, estou em luta. Irmão, em nome de Jesus, tira essa capa de super-homem que está sobre você aí, que faz a gente achar que nós somos melhores que os outros. Irmão, nós somos cheios de manchas. Nós não podemos ter as feridas. Nós precisamos nos dispor para que seja curada. Nós precisamos abrir, tirar a roupa que está impedindo as manchas, para que nós possamos ser libertos. Então, o sacerdote não pode ter mancha. E para terminar, fala do testículo quebrado no versículo 20. É simples. Quem que é esse? Que não gera filhos. Quem é estéril, espiritual. Irmão, presta atenção. Se você nasceu de novo em Cristo Jesus, você foi gerado. Olha só. E aí, irmãos, eu descubro muitas vezes o meu sofrimento. E pode ser o teu também. Talvez você esteja aqui nessa manhã sofrendo. Por quê? Porque Jesus te chamou, te salvou. Irmão, Jesus não te salvou. Não te chamou para você ser abençoado. Ele te chamou para você ser salvo. E porque você é salvo, você é abençoado. Você foi gerado para gerar outras pessoas. Você precisa ter filhos espirituais, irmão.
Você precisa entender que evangelista não sou eu, não é o pastor, não é aquele que é consagrado. Todo crente é um evangelista. Enquanto nós não entendemos isso, irmãos, nós sofremos, pois nós estaremos fora do melhor lugar do mundo. Qual é o melhor lugar do mundo? O centro da vontade de Deus. Você precisa ganhar pessoas para Cristo. Olha aqui para mim, irmãos, você precisa entender o prazer e o privilégio de liderar uma célula, de supervisionar um grupo de células, uma rede de células. Você precisa ter esse prazer, descobrir o prazer disso, de gerar filhos. Você precisa ter o prazer de proclamar a mensagem bendita da salvação, levar pessoas ao arrependimento e, consequentemente, a salvação, porque não há salvação sem arrependimento. Lembra? A gente esquece de falar do arrependimento, a gente só fala de salvação. E não existe salvação sem arrependimento genuíno, mudança de mente. E aí tem uma estatística que é terrível, irmão, já estou encerrando. 95% dos crentes nunca levaram uma pessoa a Cristo. Isso é uma anomalia. O projeto de Deus é que nós venhamos gerar filhos. Isso quer dizer, Deus, irmãos, escuta aqui, irmãos, eu estou cansado de ouvir isso, eu vou falar para você. Quando você ouvir, repreende em nome de Jesus. Nós estamos interessados em qualidade, não em quantidade. Isso é a palavra do capeta, irmão. Nós estamos interessados em qualidade e quantidade. Nós queremos crescer. Nós queremos gerar filhos espirituais. Nós queremos ver pessoas, batizar pessoas. Nós queremos, irmãos, não ter o testículo quebrado. Crente, sacerdote que tem o testículo quebrado, ele não quer falar do amor de Jesus. Ele não quer falar do amor de Jesus. Ele não quer expressar a verdade do Evangelho. Mas para isso nós temos que viver de forma irrepreensível. Então, eu termino dizendo, que tipo de sacerdote nós temos sido? Os comedores de pão ou os servidores do pão? Você, irmão, só se alimenta do pão? Ou você nessa noite, olha aqui para mim, deseja chegar ao altar de Deus e falar, eu quero servir o pão de Deus? Nós somos chamados para isso. Esses dias Deus deu uma visão para o pastor Josimar, ele falou, há um lugar. Olha para quem está do seu lado e fala assim, há um lugar. Nós temos lugares aqui, que poderiam estar sendo ocupados pelos filhos, pelos parentes. Em nome de Jesus. Quero convidar você a ficar em pé. Se você está aqui nessa manhã, irmãos, não tem como a gente terminar esse momento sem fazer o altar. E você nunca tinha parado para pensar nisso, que você é chamado para servir o pão do seu Deus. Eu queria chamar você nessa manhã, para você vir ao altar, entregar sua vida, como sacrifício, como sacerdócio santo, na presença do Senhor. Você que está aqui nessa manhã, você deseja ser um semeador do pão de Deus. Sai do seu lugar, vem aqui à frente enquanto nós cantamos. Nós vamos pedir a capacitação do nosso Senhor Jesus. Ninguém quer pregar o Evangelho, irmão? Ninguém? Amém. Nós queremos servir o pão de Deus. Aproveita, irmão, que quando todo mundo sai, a gente vai no embalo. E é um altar muito sério que nós vamos fazer. Abra o seu coração, feche os seus olhos quando você chegar aqui. Diz, eis-me aqui, Senhor. Senhor, abre os nossos olhos espirituais. Eu abro mão de tudo que sou.
Abre o seu coração. Diga isso, diga ao Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas asas do teu amor. Me purifica, eu quero ser livre como Naamã. Diga mais uma vez: Senhor, quebra minha vida, quebra o meu orgulho. Diga: Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero ser limpo como Naamã. Senhor Jesus, nós pedimos a Ti, abra os nossos olhos espirituais nessa manhã. O Senhor não chama só os escolhidos, o Senhor capacita aqueles que o Senhor escolheu. Por isso, Senhor, tira toda a nossa cegueira, tudo aquilo que nós não conseguimos enxergar. Em nome de Jesus, tira, Senhor, a paralisia, Senhor, que nos afetou. Quem sabe tem uma pessoa aqui que está paralisada, não só na vida espiritual, mas na vida, por causa das emoções. Ela foi deixada em algum lugar e ela não consegue sair de lá. Ah, Deus, que o Senhor nos traga vida, que o Senhor tire, Senhor, toda a tristeza que nos faz corcundas, todo o espírito que tem feito essa pessoa encurvada, sai em nome de Jesus. Ah, Deus, restaura os ossos do pé quebrado, restaura a mão quebrada. Ah, tira, Senhor, as manchas. Senhor, faz aquele que não cresce, Senhor, tira os melindres, traz, Senhor, maturidade espiritual para a igreja, tira, Senhor, o desequilíbrio da nossa vida, tira o desequilíbrio da nossa casa, tira o desequilíbrio, Senhor, das nossas emoções, meu Deus, em nome de Jesus, e levanta um exército poderoso para ser proclamador da Tua obra, em nome de Jesus, Senhor, faz-nos gerar filhos. Tira toda a esterilidade espiritual que tem se abatido no meio da Tua igreja, meu Deus, em nome de Jesus. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, nós colocamos a nossa vida no Teu altar nessa manhã. Nós queremos ser limpos, nós queremos ser livres, nós queremos, Senhor, ser semeadores de pão, não só pessoas que comem o pão de Deus, mas semeadores da vida. Ah, Deus, em nome de Jesus, derrama dessa unção sobre o Teu Filho. Levanta, Senhor, sacerdotes, pregadores do Teu Evangelho, pregadores da Tua Palavra, pessoas que vão testemunhar até os confins da terra. Levanta missionários, em nome de Jesus, homens e mulheres de Deus que vão sair por essas portas para pregar o Evangelho, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A mesma mão que está aberta para dar é a mão que está aberta para receber. Enquanto nós semeamos o pão da vida, que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, retribua nas mãos prosperidade, bênção no trabalho, na vida dos empresários, naquele que precisa de uma porta de emprego, na cura emocional, nos problemas familiares, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão, as consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que creem, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe, irmão. Vai semear o pão aí, porque o seu compromisso é com Deus. Amém. Deus te abençoe.